A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí em mais uma escola bíblica dominical online e a lição para hoje é a lição de número 12, vivendo em constante vigilância. E aí nós vamos estar abordando esse tema de suma relevância. Paz do Senhor, queridos irmãos, já estamos aí, na 12ª lição do trimestre desse ano, primeiro trimestre. E nós vamos tratar aí do significado da vigilância. E o que o autor da lição vem trazer para nós, dentro desse contexto que é a lição desse trimestre, que é a batalha espiritual, o verbo vigiar vai aparecer na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. E é algo muito importante a gente parar para pensar que normalmente esse vigiar, esse estar alerta, não é algo simples e não é fácil. Jesus ele até vai chegar a fazer uma comparação que se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele se prepararia e o esperaria. Mas pelo fato do pai de família não saber a que hora o ladrão vai chegar, ele deita e dorme tranquilo. E assim também vai ser a questão do arrebatamento, a vinda de Jesus. E nós, como cristãos, algo que nós não podemos perder jamais é a questão de estarmos sempre atentos. Quando a gente levanta a mão, aceita Jesus, está naquele primeiro amor, no conhecimento do Evangelho, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, está naquela fé, a gente está sempre naquela expectativa. Trombeta vai tocar hoje, hoje é o último culto, hoje é meu último culto, Jesus volta hoje, pode acontecer alguma coisa, eu estou sempre pronto. Vai passando o tempo, você percebe que ele não vem, a tendência ele não veio. E essa tendência de que ele não veio hoje, amanhã ele não vai vir, e depois de amanhã ele não vai vir, eu começo a ficar distraído. E essa distração, no mundo natural, ela já me faz muito mal, porque um profissional distraído, ele não se atualiza, ele faz o serviço de qualquer maneira, ele não presta serviço de qualidade, porque ele se distrai. E um cristão também distraído, como é que ele também não se atualiza? Ele não se atualiza na leitura da palavra, ele não se atualiza na sua comunhão diária, porque tem algo muito importante, que é o que vai me fazer estar alerta, principalmente essa questão, vigiar e estar alerta. O que vai me fazer vigiar e estar alerta é a oração. O texto base aqui é um texto que Jesus chamou os discípulos para um lugar reservado para oração. Quando Jesus volta do primeiro horário da oração, ou do primeiro período, Jesus conversa primeiro que ele chama Pedro. Pedro, nem uma hora pudesse velar comigo? E você vai perceber que o primeiro que toma a reação precipitada quando o soldado chega é o próprio Pedro. É o próprio Pedro que toma a reação precipitada. É ele que pega a espada, é ele que corta a orelha, do servo do sumo sacerdote, e é o mesmo Pedro que também tinha dito, eu vou para a cruz contigo, eu morro contigo e ninguém vai te matar. Essa é a questão que nós precisamos chegar a entender e ter no coração. Precisamos estar alerta. A qualquer momento Jesus vem, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e principalmente, irmãos, o arrebatamento da igreja, nós não podemos esquecer que nós temos muito esse foco do arrebatamento, e precisamos ter o foco. Mas o arrebatamento é individual. Jesus pode me arrebatar hoje. Individualmente eu posso subir. E aí, estou preparado? Estou alerta? Estou pronto? Essa é a questão. A questão da vigilância é algo de suma importância. E aí é bem enfatizado nessa passagem aqui. Bem, paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui com o pastor Luciano, presbítero irmão Sérgio, coordenador da nossa EBD aqui no campo eclesiástico de Balneário de Camboriú. E a lição, ela é interessantíssima. Enquanto vocês estavam ventilando algumas possibilidades, eu acabei me lembrando de uma máxima construída na Idade Média, naquele contexto em que havia a presença regular, permanente de muitos sentinelas que precisavam ficar de prontidão pela possibilidade de haver a aproximação de exércitos inimigos que poderiam tentar infiltrar-se ou romper os muros da cidade. Alguns deles acabavam dormindo. Então aí cunhou-se a expressão da Idade Média: quem vigiará os vigias, né? Nesse sentido, nós entendemos
que tudo que acontece conosco, em termos de perseverança, em termos de melhoramento, tudo isso é obra da graça. E certamente corremos um risco na vida espiritual de tosquenejar em alguns momentos. Mas essa pergunta da Idade Média, ela pode ser respondida com uma promessa do Senhor. Deus é descrito como aquele que não dorme, né? O guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Portanto, ele vela pela nossa alma, e a sensibilidade espiritual nos alertará quanto a uma questão primordial que envolve esse texto. Qual é a temática central desse texto? É aquilo que vem de forma repentina para tentar roubar Jesus de nós, né? Às vezes a gente pode permanecer com valores, com programas da igreja, etc., mas a questão central é certificar-se de que aquele cerco não vem roubar Jesus de nós. E o termo vigilância, ele tem a ideia básica do ato ou efeito de vigiar. Entendemos de forma bem simples que ele é extraído a partir da prática daquele contexto, onde havia muitos sentinelas, muitos guardas, né? Mas, de um modo geral, esse vigiar, acredito que é importante pontuar isso, de repente, se vocês puderem acrescentar ou não, esse vigiar, esse permanecer vigilante, tem que ser entendido não como fruto de um esforço desumano e persistente. Não é fruto da minha disciplina, é fruto da ação da graça e do Espírito que me permitem estar em estado de vigilância. Por quê? Porque, acima de tudo, nós somos vigiados por Deus e somos guardados por Ele. E existe um nome meio teológico para isso, né? A perseverança dos santos, né? Por isso que Romanos capítulo 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança, ou seja, a esperança, ela produz esse combustível fundamental à disciplina e ao estado de alerta, que é a alegria. Sede pacientes na tribulação, ou seja, quando os cercos da vida nos atormentam, é possível a gente ser paciente, sabendo que Deus fará alguma coisa a respeito, e perseverai na oração. Os três verbos aqui, eles é uma ação conjunta que permite ao servo de Deus, ao crente, estar em estado de permanente vigília. E quando nós estamos aqui nesse contexto sagrado do momento do maior sofrimento de Cristo como Deus homem, né? E nós vamos olhar que cerca de 1/3 de cada evangelho é reservado para esse momento da última semana de vida de Cristo na Terra. E corroborando com a mensagem dos nossos companheiros, o que nós percebemos é que nessa hora de angústia, de aflição, que nós vamos comentar um pouquinho no segundo tópico, a figura de Cristo reservando para si 12, dos 12, 9 ficam um pouquinho afastados, ele reserva os 3 que tinham mais afinidade, intimidade, comunhão, não sei o termo que nós poderíamos colocar de forma mais assim, para não sairmos fora do contexto, mas fica notório que Pedro, Tiago e João sempre são as figuras que veem os maiores milagres. A transfiguração, é o momento da filha de Jairo, que só os 3 entram lá no momento da oração. Então, são os 3. Jesus, parece, né? Parece que eles compõem um círculo mais íntimo, de afeto, como em com todos Cristo, os né? lugares, né? Não Existe. são os mais queridos, mas são as pessoas que às vezes se afinam mais conosco. Acho né? que pelo jeito de ser e pelo jeito de encarar aquilo que está acontecendo, né? Então é interessante notar que quando ele reserva, né? Então ele a primeiro momento ele coloca eles um pouquinho afastados dos demais no jardim do Getsemane, né? Ou no vale, seja o que for. E aí ele diz assim, ó, vigiai, me ajudem nessa hora, né? Eu preciso que vocês fiquem aqui acordados. Não sei se tem um termo escatológico também, mas aqui olhando fisicamente,
a figura daquele que está angustiado e espera que alguém pelo menos olhe, né? A situação de você assim precisar, não, fica comigo, eu não quero que fale nada, não quero nada, mas percebe, vê o que está acontecendo. Esse ato da vigilância é um ato de sobriedade, né? Um ato de consciência. E sabe que é uma coisa que nós somos conduzidos na vida moderna justamente para não estarmos conscientes. Você perceba que nos distraímos facilmente. Dificilmente nós conseguimos, às vezes até no momento da oração, que era o caso deles, né? Porque a oração não é uma figura que aparece muito no ministério de Cristo com os seus discípulos, como nós temos hoje de dobrar o joelho e ficar 1 hora, 2 horas de joelho. Aqui parece que é a primeira expressão que se usa na cristandade, que Jesus se prostrou e orou. E parece que disso nós tiramos para a cristandade esse termo de dobrar o joelho. É que o judeu ele orava em outras posições. Exato. Não praticamente de joelho. De joelho, geralmente ele fazia isso em atos de agonia e como símbolo de uma situação muito crítica, né? E aí o que nós percebemos é que essa falta de consciência, porque quando você consegue distrair alguém, você consegue introduzir uma mensagem diferente. Eu me lembro que pastor Luciano, eu estava em São Paulo, eu viajava muito para São Paulo e eu caminhava por tudo. Naquela região 25 de Março, Barão do Prá, ia a pé na Sé, descia a Conde Sarzeda, lá não tem as livrarias, e na igreja Deus e Amor lá embaixo, que era o templo grande, várias portas. E numa dessas incursões minha, eu parei e fiquei observando um homem jogando dedal. E um jovem que parou, curioso. Aí ele botou lá e eu fiquei mais próximo assim. E aí ele começou a mexer com os dedais e a bolinha. E aí olhava assim, eu tinha certeza, estava na do meio. Do meio. O jovem também tinha certeza. Acertou umas 3. Aí vamos no dinheiro agora. Aí quando ele botou o dinheiro, a primeira tentativa já deu errado, a segunda deu errado, a terceira deu errado. E você olhava e dizia, não, tá aqui. Mas a agilidade daquele que manipula os dedais, o dedal é aquele, para quem não conhece, que bota no dedo para costurar, a agulha não pegar, né? Sim. E a habilidade dele era tão ágil que você tinha certeza que estava ali. Mas o teu olho não acompanhava a destreza dele. Era uma ilusão, né? Então cria uma ilusão. Então você vai na certeza que está no caminho certo, que está na forma correta. O jogo de palavras é tão sutil que Eva cai nessa. Quer dizer, ela não vigia na mensagem que já estava dentro dela, mas ela abre uma oportunidade para introduzir outra mensagem, que aparentemente começa certa, porque tudo é assim, né? Não vem numa mensagem abrupta, assim, como dizendo assim, é vermelho ou é azul, é branco. Não, tem o cinza, entre o preto e o branco tem o cinza, até chegar no preto, e você não vai percebendo porque vai sutilmente. Eu olho para mim, internamente, parece que eu sou o mesmo menino de 17 anos. Aí eu olho para o espelho e vejo que não é verdade. Minha esposa tem envelhecido comigo, mas para mim não parece que ela está envelhecendo. Porque nós estamos juntos. E estamos gradualmente. Quem vê uma criança quando é pequena e deixa de vê-la por 10 anos, sente a diferença. Mas quem está junto parece que não vai sentindo. Tem que ter um registro, uma foto, um objeto para você fazer o comparativo. Porque é sutil, né? Eu vi um senhor que teve o cuidado de bater foto todo dia, durante vários anos. E depois fez a montagem. Vai aparecendo as transformações assim. Então, a vigilância detém um esforço mental. Você pega hoje a internet, ela consegue abarcar o que uma pessoa 5 horas, 4 horas sem fazer nada e ao mesmo tempo toda ocupada, porque ela entra num vídeo, sai no outro, entra numa mensagem, sai no outra, conversa com alguém e distraidamente está com você, mas não está com você, está conversando com outra pessoa do lado. Então eu creio que essa é a grande dificuldade hoje da humanidade, de estar presente, consciente. Vamos adorar a Deus? Vamos. Aí vai para a casa do Senhor e tá corpo e alma ali. É interessante, aí vai chegar no ponto crucial que o pastor Lucier abordou aqui, a questão da graça. Essa questão da graça manifesta quando Jesus chama eles para a oração.
Porque a graça é que vai fazer me manter, porque não é o meu esforço. Tem o seu esforço, Tem mas... o meu esforço, mas não é o meu esforço sobre-humano que vai fazer eu permanecer alerta. Correto. Mas aquele meu, eu vou usar um termo aqui que não é tão usado hoje, mas aquele meu devocional, aquele meu momento que eu tiro com Deus. Eu, há uns anos atrás, conversando com um grande pastor, ele era um grande escritor, até da CPAD, hoje falecido missionário, Eurico Bergstein. Eu falei com ele, quantas horas o senhor tira de oração por dia, o seu período e tal, porque ele era conhecido como doutor, que falava sobre o Espírito Santo, ele tem muita habilidade para falar e muita literatura. Ele me chamava de Lu. Ô Lu, não tem segredo. Eu tenho um devocional. Eu falei, mas esse devocional tem que ter um tempo, tem que ter um horário, precisa ter. Ele falou, então eu vou te explicar qual que é o meu tempo. Eu tenho meia hora de leitura da palavra e 40 minutos de oração. Aí eu olhei para ele tão assustado, apavorado, que eu esperava que ele me dissesse que tinha umas 4 horas de oração, mais umas 5 horas de leitura e algo parecido. E ele dizia, essa meia hora e esses 40 minutos é o meu devocional. Nesse momento, é o momento que eu sei que o Senhor me procura e Ele me acha. No restante do dia, eu conto com a sua graça, com a sua misericórdia, toco a minha vida, escrevo meus livros, faço minhas viagens, cuido da minha família, cuido dos meus negócios e Ele cuida de mim. Então, irmãos, o que é que nós perdemos hoje? Nós perdemos essa questão do devocional. Porque nós falávamos muito há um tempo atrás de altar. O que é o altar? Não é esse altar que tinha lá aquele que Abraão preparou. É aquele altar pessoal. Aí eu passo, o presbítero irmão Sérgio, passou o Lucier, eu passo uma semana sem ler a Bíblia, eu passo uma semana sem orar, eu passo um mês inteiro sem a oração, eu passo meses inteiros sem a leitura da palavra, eu só me alimento quando eu vou na escola dominical, isso quando eu só me alimento de uma mensagem que eu ouço no domingo à noite. Então, essa mensagem ou esse culto não vai me fazer continuar inserido nessa graça. Porque graça é o favor imerecido. Mas para eu estar inserido nela, eu tenho que ter um compromisso com ela. É igual casamento. A minha esposa não está comigo obrigada. E nem eu estou com ela obrigado. Mas nós temos um compromisso. E a questão que nós estamos perdendo hoje é a seguinte. É a questão do compromisso. O que Jesus queria ali? Jesus não queria que eles orassem, que eles gritassem, talvez que eles fizessem nada. Concordo completamente com os irmãos. Mas eu creio que Jesus queria que eles estivessem em alerta. O inimigo ia chegar. Preso, Jesus seria de qualquer maneira. Levado, ele seria de qualquer maneira, porque ele cumpriria aquilo para o qual ele foi determinado. Então, irmãos, qual que está sendo o nosso papel na questão de estarmos alerta? Essa é a questão. Eu estava me lembrando agora que eu, em algum momento, em algum lugar, eu li sobre os filhos do Ruth Sontelho, que foi um pioneiro das missões inglesas na China. E perguntaram para ele qual era a lembrança mais marcante que ele tinha de seu pai. Ele disse, eu nunca vi o sol nascer ou se pôr na China sem que meu pai estivesse de joelhos. Deixou um legado, né? Por quê? Porque o pastor Carlos Spurgeon dizia uma coisa que eu acho muito verdadeira. Se formos fracos na comunhão, seremos fracos em todas as coisas. Eu acredito que a vida das pessoas, de um modo geral, das que estão na igreja, que compõem a nossa membresia e até o ministério de liderança, ela poderia ser dita como ateus cristãos. Deus existe para eles, mas o modo de conduzir a vida reflete esse desinteresse profundo em saber como é que Deus quer que aquele dia seja conduzido, as decisões sejam tomadas. Eu penso que Deus, para muitos cristãos, ele está como o paraquedas e a boia para aquele que está conduzindo o avião ou aquele que está embarcado. Ele está lá, mas a gente pretende nunca precisar usá-lo. É interessante essa parte assim, entre uma não é quase que uma dicotomia, mas na realidade é um pouco acho que da cultura grega, helênica, né? Essa divisão, né? Como digo, ou é feio ou é bonito, não tem meio termo.
ou crente ou descrente. E nós temos a facilidade aqui no Ocidente é de seccionar, dividir, fracionar. O judeu não é assim. O trabalho dele é de Deus, o estudo é de Deus, as negociações são de Deus. Tudo Deus está relacionado na vida comum, diária. E por esse fato de não estar vigilante, a pessoa que crê em Deus, em termos de confissão, né, assim, volitiva, mas na hora da comprovação da atitude, é o caso que Pedro diz: estou contigo até a morte. Jesus disse: tu não te conheces direito ainda. Verdade. E aqui a gente estava falando do começo sobre a questão da graça. Prova disso é que nós podemos ter sensações e entendimentos errados, né? Nós trazemos muitas práticas ou crenças e as aplicamos às questões cristãs, né? Por exemplo, a questão mística de achar que a disciplina em si ela é responsável por me manter de pé. Um exemplo disso é que Jesus chega para Pedro e diz: olha, o diabo pediu para ser andar contigo. Aquilo deve ter abalado o orgulho de Pedro, né? Com certeza. Mas eu não permiti, Pedro, sabe por quê? Porque senão ia passar na peneira. Tu ia ser peneirado. E aí vem essa questão, porque a mensagem já foi pregada. E Cristo já deixou bem claro, as virgens, todas elas adormecem. Com o passar do tempo, nós afrouxamos as nossas rédeas, nós deixamos de estar tão sóbrio, né? Porque não parece estar tão iminente. Não estamos em conflito, não estamos em guerra, não nos falta o pão, ou talvez falte o pão, mas eu já dirijo há muito tempo. E por vezes eu fui obrigado a dirigir cansado e à noite. E quando vem aquele sono, parece que o sono é proibido, é muito bom. A tua vontade diz assim: eu quero fechar os olhos e vale mais do que tá, porque parece que é assim, o desejo da carne, a vontade, assim, o peso. É um imperativo orgânico, né? E aí, quando você está deitado na cama, parece que esse sono não é tão gostoso. Quer dizer, aí vem aquela questão assim, aí você se alerta, esfrega os olhos, abre a janela, bota água espreme ali o volante, e por um momento, aí de repente você vê, quase bate, por imprudência. Aí você desperta, você fica 5 minutos alerta. Exatamente isso. Se a gente lê Marcos capítulo 4, versículo 35, é aquela conhecida passagem sobre a tempestade. A gente poderia levantar uma pergunta: por que Deus conduz a vida dos seus filhos de verdade, filhos que andam com ele, né? De tempestade em tempestade, de adversidade em adversidade, de problema em problema. Por quê? Parece-me que há um princípio ali. Parece-me que a tempestade que nos mantém acordados, ela é muito mais benéfica do que a calmaria. Porque a calmaria faz a gente dormir diante do perigo. Inocentemente, né? Eu me lembro desse exemplo claramente quando o pastor Luciano está falando, e na minha memória apareceu o quadro de batidas cardíacas no hospital, né? Quando alguém diz assim: o que mostra a vida são os altos e baixos. Se tiver tudo, tá morto. Tá morto. Tá morto. Não é? A vida cristã não é uma constante. Eu leio. Se tiver tudo tranquilo, está no cemitério. Eu leio ao longo dos anos. Eu sou novo, mas eu leio ao longo dos anos a biografia dos homens que andaram com Deus e tento investigar um pouco da verdadeira ação deles. Eles nunca permaneceram por muito tempo em picos de êxtase, de gozo do espírito. Não, eles viviam muito mais tempo nos vales, na aridez espiritual, do que naquela sensação plena de que Deus estava com eles. Alguns deles, em alguns momentos, lidaram com a tentação, com as crises do crer, com a sensação de abandono divino, de ausência divina, porque os seus sentidos não conseguiam detectar Deus. E aí você percebe que a fé, ela não pode ser medida ou mensurada por sentimentos, por princípios. Deus não está porque eu sinto.
Ele está porque ele disse que estaria. Exatamente. Acabou-se. Isso é, irmãos, interessantíssimo dentro do contexto que nós vivemos. Essa a lição, porque é interessante, que parece uma lição repetitiva, principalmente essa aqui, se contrastando com o trimestre passado. Trimestre passado nós falamos sobre Porém, quando nós trazemos para o nosso contexto agora atual, nós vamos chegar à seguinte conclusão. O evangelho que nós estamos... Eu uso o termo evangelho, mas eu acho tão errado, ou vou usar... As mensagens que nós recebemos é o contrário. Nos levam, então, a viver uma vida distraído, porque aí Deus tem que estar tudo belezinha, eu tenho que estar numa calmaria completa, eu tenho que estar com tudo muito bem para que haja um verdadeiro sinal de que o Senhor está comigo. Aí quando eu analiso a vida dos apóstolos, a vida dos grandes homens de Deus, e de homens de Deus, irmãos, de um tempo para cá, pais da igreja, da nossa era aí, do nosso século, quando nós vamos ler a história desses homens, nós vamos ver seus fracassos, nós vamos ver seus erros, nós vamos ver seus momentos, anos de grandes dificuldades. E é muito interessante que nós como igreja, nós achamos que nós estamos bem com o Senhor se as coisas estão dando certo para mim. E isso me deixa tranquilo demais. Porque é muito interessante que quando eu estou bem tranquilo, a primeira coisa que vai me faltar na tranquilidade. Eu fui criado com um pastor que ele dizia assim, irmãos, o crente sem luta já está errado. E a gente discordava, mas com o passar do tempo você vai concordando. Porque ele dizia que falta uma coisa quando você não tem luta. Falta uma coisa, que ele falou que se essa coisa te falta, falta tudo. Te faltou a oração, te falta tudo. Porque na oração, todos os seus sentimentos ou os seus sentidos, que é a palavra que eu gostaria de ter usado antes, na oração, todos os seus sentidos espirituais são despertados. Então, o seu olfato, principalmente o seu ouvir, o seu olhar, né? Que para você estar alerta tem duas coisas interessantes, né? Vai ser o ouvir e o olhar. Estou sempre ouvindo e sempre olhando, sempre na observação. Então, irmãos, fechando aí esse tópico aí, é essa questão, vigiar, ser sóbrio, estar alerta, porque a trombeta vai tocar, o dia eu não sei. Aí nós sempre pensamos em guerra, né? Principalmente nós aqui estamos no Brasil. Então, irmãos, se nós pensarmos no Brasil, a guerra para nós é algo quase inexistente. Sim. Nós temos que ser muito realistas, porque a nossa Constituição, quando nós paramos para analisar o texto constitucional brasileiro, nós somos um país que só somos chamados para apaziguar, nunca para confronto. É texto constitucional. Então, aqui no Brasil, não vamos esperar essa questão de guerra. Nós somos um país que as nossas tragédias naturais são muito pequenas, muito pequenas. E isto nos leva a viver tranquilos. Mas aí nós esquecemos de olhar para os nossos irmãos na África, nós esquecemos de olhar para os nossos irmãos, para os nossos irmãos do Oriente no geral, e se nós começarmos a olhar para os nossos irmãos do Oriente, para os nossos irmãos do continente africano, irmão, nós vamos começar a orar mais, nós vamos começar a ficar andando na rua, dando glória a Deus, falando língua estranha, entregando mensagem profética, crendo que a trombeta vai tocar naquele momento. E é isso que nós não conseguimos viver. Então, nós vamos aprofundar mais na outra parte. Então, nós conseguimos aí, acredito, amarrar bem, né, a questão da vigilância, sobriedade, consciência, um viver alerta, né? Então, nós vamos agora para o segundo tópico, que nós estaremos abordando Jesus no Getsemane. Muito bem, estamos aí retornando ao segundo tópico, que é interessantíssimo, vai falar Jesus no Getsemane. Getsemane, pastor Lucier. Bem, o nome é uma expressão aramaica, né? Isso. Getsemani, né? Significa transfer de azeite, isso faz menção, referência ao lugar, o aspecto geográfico dessa palavra, né? Que fica no sopé da montanha do Monte Cedron, né? Então ali havia o oposto do Cedron. Ali havia grande
Ali havia uma prática de se pisar Um lagar como um lagar, né? um lagar, né? Também, tanto para uso como para o azeite. Ali havia prensas, né? Essas prensas não eram... Essa produção era meio que manufaturada, as pessoas se envolviam no processo. E justamente esse prensar é que produzia o precioso azeite que dava luz, que aquecia, que era usado como unguento, que era usado como óleo para unção, tudo isso, né? E esse lugar aí ficou conhecido em virtude disso aí, dessa prática e da extração desse precioso azeite. E é justamente desse lugar que Jesus resolve retirar-se para viver a maior agonia do seu ministério, onde tamanha foi a sua angústia, e tamanho foi o estresse, podemos usar um termo moderno, contemporâneo, estresse, e isso está comprovado cientificamente. Quando se vive um nível de estresse elevadíssimo, o corpo reage com a dilatação dos poros e o indivíduo pode sim chegar a ter uma hemorragia grande, sangrar por todos os poros. Eu presenciei aqui em Camboriú o caso de um pastor, num jantar, ele no alto nível de estresse, né, ele se dilatou todo e sangrou. Então isso é possível. Agora, não sei se por se dedicar ou se angustiar por aquilo que não era tão importante nem real. No caso de Cristo aí, é porque ele sabia que o cálice que ele ia beber era o cálice da ira de Deus, que a gente não tem nem ideia do que seja isso, né? A gente sabe que é algo que não é muito agradável e que na literatura bíblica antigo-testamentária procura-se evitar a todo custo. Deus manda profetas dizendo que vai derramar sua ira, sempre com aquela expectativa de arrependimento, para que isso não se consolide, né? Para que isso não aconteça, para que isso não ocorra. Então, portanto, a palavra Getsemane e esse lugar, ele é muito bom porque ele revela o lado mais humano, plenamente humano do Filho de Deus, né? É justamente aí que está resolvido uma grande questão do Antigo Testamento. É quando aquele anjo que nós chamamos na literatura antigo-testamentária de Lucifer, né? Ele resolve dizer que pretende pôr o seu trono acima do trono de Deus. Enquanto que Paulo, descrevendo possivelmente essa situação, diz: e ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se, esvaziou-se até a morte de cruz. Por essa razão ou por isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, o precioso azeite foi colhido pelo próprio Deus e ele prensou o seu próprio filho, aplicando sobre ele a ira que seria derramada sobre toda a humanidade, e a humanidade não suportaria, mas ele suportou e por isso agora nos oferece óleo de alegria, né? Quando nós olhamos esse ponto da prensa, de moer, o extremo sofrimento, nós não recebemos o azeite, né? Recebemos aí a azeitona, né? Nós podíamos receber só a azeitona, já estava bom, mas para extrair o azeite tem que moer a azeitona, assim como o trigo. Quer dizer, para ter o pão tem que moer o trigo. Tem uma frase do Agostinho que acho que cabe muito bem aí. Ele diz o seguinte: Deus teve um único filho sem pecado, nenhum sem sofrimento. Se ele não propôs o seu próprio filho, antes o entregou, então certamente todos aqueles que foram arrolados à condição de filhos passarão por isso. É o caso do vinho. Nós não temos o vinho, nós temos ali a uva, mas a uva é pisada também. Todos esses elementos, né? O pão, o azeite e o vinho, que são simbologias nossas, tem que passar pelo processo da extração, quer dizer, moer. E sabe que uma coisa também eu acho, falando assim, que realça, é quando você pega uma fruta e a espreme, sai o que tem dentro dela, né? Sai o que tem. Você espreme a laranja, sai o suco da laranja. Todas elas é assim. E se você pega o ser humano e espreme o ser humano... Engraçado que no Antigo Testamento, em alguns momentos, a Bíblia diz: e Deus pôs o seu povo em aperto para ver o que estava no coração deles. Né? Irmãos, e aí nós vamos aprendendo algo que é imprescindível para nos manter alerta.
momentos de angústia não revelam fraqueza espiritual. Que é algo que é ensinado. Se você está com uma angústia, se você está passando por um momento de dificuldade, isso é sinal que você está fraco espiritualmente. Quem de nós foi mais forte do que o próprio Cristo? Mas ele disse aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tamanha era a tristeza que ele estava sentindo. E os momentos de angústia, eu e você precisamos entender, é claro, irmãos, que nós não viveremos uma vida de angústia, mas nós passaremos por momentos de angústia. E nos momentos de angústia é que Deus vai saber quem eu sou. Porque é interessante quando você volta lá para Deuteronômio capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu tudo aquilo acontecer para saber o que estava no coração do povo de Israel. Não é para saber o que estava no coração do faraó. Não é para saber quem era faraó. Deus não estava nem preocupado com praga. Para Deus não era nada daquilo. Aquilo para Deus era nada. Os 40 anos para Deus foram nada. Interessante que quando você vai ler aquele texto, para Deus não era nada. Aí você descobre que o que Deus queria saber era o que? Aí Deus descobriu o quê? Que no coração do povo estava um orgulho, que no coração do povo estava a idolatria, que no coração de um povo que era escravo estava só um desejo de uma bênção que chegaria de qualquer jeito, uma bênção de graça, uma bênção que traria uma grande alegria, terra que mana leite e mel, e vamos entrar e vamos possuir e tal. E o Moisés só para dar uma oradinha, e 40 dias, e que Moisés resolve orar e buscar o Senhor. Quando ele resolve, que Deus fala, ó, desce lá e vai dar uma olhadinha no teu povo, que já fizeram um bezerro de ouro, já estão adorando, já estão fazendo festa, já estão fazendo culto, e já estão tudo desviados. Ou seja, eles cultuavam, estavam dispostos a cultuar aquilo que trouxesse benefícios e alívio imediato. Imediatos. E quando você vê que as gerações que mais experimentaram os milagres foi a que mais apostatou. Foram as mais idólatras. A de Moisés, a de Elias e de Atos dos Apóstolos. Quem procura milagre não se firma, né? E a visão que nós mostramos aqui, Jesus no Getsemane, a revelação culmina justamente com a glória, porque vai ser o momento da cruz que vai fazer a divisão, né? Ali nós vamos ter a separação. É impressionante quando a Bíblia diz: e ele, pelo sofrimento que padeceu, tornou-se em tudo semelhante aos seus irmãos. Exatamente. É a condição de sacerdote de Cristo, né? E quando Jesus chama Paulo para ser doutor e apóstolo aos gentios, diz: porque importa ele saber o quanto vai sofrer pelo meu nome, né? Sim, quando... A ideia de sofrer. Exato. Aí em 2 Coríntios 1:8, por que Paulo diz? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fôssemos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. E aí vem essa fala justamente quando nós olhamos a vida de José, né, que creio que dá um paralelo bem bom. Ele está diante de uma promessa e suscita no coração dos irmãos uma grande ira, né, pelo fato de ele sempre estar proclamando que vai reinar sobre eles. E aí quando eles colocam ele dentro lá daquela cova, o Rubem, que é o mais velho, diz: não vou matar, o sangue do nosso irmão não sobre nós. E vendo para os midianitas, aquele momento de angústia que ele passa ali, ouvindo os irmãos comendo e rindo e falando coisas, ele vai ser vendido pelos próprios irmãos, como foi Cristo vendido, né, por Judas. E Deus está ensinando ele assim, isso vai ser uma escola. Lá na frente tu vai olhar para os teus irmãos e dizer assim, não odeio vocês. O que vocês intentaram contra a minha vida foi um plano de Deus. Vocês tentaram mal, mas Deus transformou em bem. Quer dizer, são a venda, a colocação dentro da cova, a venda, a fidelidade dele que não é reconhecida, a prisão, o esquecimento na prisão,
até chegar o momento de ele estar num lugar melhor, quer dizer, foi uma escola para ensinar, moldar, formar a vida dele. Isso nos permite dar uma olhada sobre um comportamento muito comum no homem contemporâneo, chamado de individualismo, né? Isso é um comportamento que começa a se construir culturalmente a partir do século XVI, esse individualismo doentio em que as pessoas não estão nem um pouco interessadas na história do indivíduo. Elas apenas cobiçam aquele momento de ápice, ou seja, uma ignorância plena da história. E tem um hino na harpa que diz que muitos santos chegaram à glória, A glória sobre o manto. De muita, antecedidos, precedidos por sofrimento, por adversidade. Pode chegar a dizer, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Carlos E Spurgeon, do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. tem um livro aí, um livro que é um registro, é um fato histórico registrado sobre a luta permanente de Spurgeon contra a depressão, né? Sim, sim. Ele tinha uma luta carregado para Sim, ministrar. em um dos seus sermões em Londres, acho que há poucos meses do falecimento dele, ele morreu jovem, acho que 54 anos, ele disse, tenho tido tristezas e angústias e melancolias tão intensas e profundas que não desejaria ao pior dos meus inimigos. Ando regularmente pelo vale da sombra e da morte, mas ando acompanhado. E essa figura, assim, muito bem colocado pelo pastor Lucier, a pessoa olha a pessoa no Everest, lá no cume, bate uma foto, né, que dura poucos minutos, ele vai ter que, ou sei lá, 1 hora, e ele vai ter que descer, mas o sofrimento para chegar até esse momento, quer dizer, entre a promessa e o cumprimento da promessa há um longo período. Nós já falamos da vez passada, Davi, entre ser ungido e sentar no trono, alguma coisa. Então, para você alcançar alguma coisa, não que o sofrimento seja a moeda da troca, mas é talvez o elemento de expurgar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Falasse uma coisa fundamental. A nossa espiritualidade pentecostal, ela tem a ideia de que, pelo simples fato de eu sofrer, isso traz quinhão para mim, mérito. Isso é engano. É se você sofrer por causa de Cristo. Com certeza. É outra coisa, né? Não é o sofrimento em si que me dá mérito ou me qualifica como um porta-voz para falar agora sobre esperança. Não. É se você sofrer. Você vai sofrer por causa de Cristo, né? Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de mim, assim perseguirão vocês. Por quê? Porque o mestre, os discípulos não são maior do que o mestre. O mestre. E é interessante, irmãos, aí o pastor Lucier falou algo interessantíssimo aqui para nós. O sofrimento não é moeda de troca. O sofrimento também não me coloca acima de ninguém. Então eu preciso entender outra coisa. O sofrimento também não pode interferir na minha comunhão com o Senhor. O salmista vai dizer, nós só gostamos da primeira parte do Salmo 23, nós só gostamos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele fala lá também, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí você vai para o 46, o que ele vai falar ainda? O salmista vai continuar falando, né? Ele corta o arco. Então tem arco. Ele quebra a lança. Então tem. Ele queima os carros. Então tem carro para ele queimar. Como diz o pastor, o reverendo Hernandes, né? Ele vai dizer que não falta doença. Não falta pão. Não. Quer dizer, é todo. Mas tudo. a nossa visão é que com Deus eu estou numa redoma de vidro, eu estou numa estufa espiritual e mal nenhum vem sobre a minha tenda, né? Flecha nenhuma me alcança, pedra nenhuma me atinge. E não é essa visão, não é porque... Quem nasceu depois da década de 70, basicamente foi catequizado pela teologia da prosperidade, que é um discurso falacioso, uma interpretação equivocada, uma inversão de valores profundos sobre a Escritura e que desautoriza Deus de infligir sofrimento ao seu povo.
mas isso é extremamente equivocado. O sofrimento, ele é parte da vida cristã. C.S. Lewis disse: se você procura uma religião confortável, sem sofrimentos, sem adversidades, eu não lhe recomendo o cristianismo. Não serve, não vai dar. E aqui nós vamos perceber que é no Getsemane, no lagar, né? No lugar da prensa de azeite, na tradução de angústia e aflição, que Jesus passa. E aqui eu percebo assim da Escritura saltando a visão de Cristo olhando o futuro, né? Ele na figura de Deus, mas humano, 100% humano, ele sabendo que Pedro vai trair, mesmo sendo avisado. Mas isso é interessantíssimo. Mas uma coisa que me salta desse texto, que é muito provocador, é que homens morrem para salvar sua reputação. E Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz que ele foi considerado maldito. Maldito. Ou seja, ele morreu com a pior das reputações. Aí que está, aquela figura de um ser humano. Eu acredito que se fosse hoje nesse movimento que nós temos, haveria passeatas, correriam para a imprensa, fariam campanhas e diriam: não é possível, um homem que tem curado, tem libertado, nós ia tentar salvar Jesus da cruz. Dizer: não, pode matar Barrabás, pode matar qualquer um, mas esse não. Esse camarada deu pão para a turma aí, ó. Vai ter um movimento levantando-se aí. O próprio Cristo, quando fala para Pedro é incitado pelo Satanás, né, a dizer: não, para de sofrer, vai para o Universal, para de sofrer, né? Então, é o nosso sentimento de alguém que vem para esse evangelho para parar de sofrer. É como muito boa a fala do pastor Lucier. Não entre no nosso grupo e você vai fazer parte daqueles que são protegidos. Venha pobre, feio e perdido. Feio eu não sei. Você vai sair pobre, feio e salvo. É só isso. Só isso. Irmãos, e a maioria... Pensei que ia mudar de feio para bonito. Como diz o pastor Viana, se Deus fizer alguma coisa, a gente está no lucro, né? É verdade. E é interessante, irmãos, que eu penso aí, a decepção de Judas ocorre, que o leva a vender Jesus, porque quando ele vende Jesus, você vai ver que as 30 moedas de prata, né, pastor Luciano, não dava para ele comprar nada. Era um valor irrisório. Era um mês de salário, né? Não deixaria ele rico. Numa moeda, 30 moedas. Assim, bem, havia uma profecia, né, sobre isso, mas a questão aí entra uma outra questão. Quanto vale Jesus? Né? Aí é interessante. Quem o vê como alguém que frustrou as suas esperanças, né? Porque Judas ficou frustrado porque a expectativa de Judas era o quê? A expectativa de Judas era que Jesus fosse um Messias político, um líder político. Claro que aí quando ele percebe, Jesus começa a fazer esse discurso: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vim para salvar, eu vim para redimir a vida de vocês, eu vim para perdoar pecado. Acabou o tesouro nacional na mão dele. Ele pensou: o que eu estou fazendo aqui? Ele vendeu o preço de um escravo. Todos eram, de alguma forma, escravos de Roma. Ele, já que você não quer lutar contra a dominação romana, tu é um escravo, então vou te vender por preço de escravo. Então aí, irmãos, que nós não venhamos a ter a decepção de Judas e trocar a nossa salvação. A nossa salvação. Eu não digo, irmãos, não é trocar denominação. Denominação você pode trocar quantas vezes você quiser, isso aí é pessoal. Agora tem pessoas trocando, não é denominação, trocando a salvação por bens, trocando salvação pela facilidade, trocando a salvação porque fica frustrado, porque acha que Deus é obrigado e Deus não. Irmãos, a questão do crescimento, eu não vou usar prosperidade, eu vou usar a palavra que deva ser usada. A questão do crescimento financeiro, ele vai depender de uma série de fatores. Uma série de fatores. Para isso aí, a Receita Federal está batendo em cima e descobrindo que tais crescimentos não tem nada a ver com... aí se acha milhões guardados que até mofam. Então, irmão, nós precisamos ter um certo entendimento que o Senhor Jesus,
ele sofre aqui. Esse seu sofrimento, o cálice da ira de Deus, não dá nem para a gente mensurar esse sentimento, e ele nos ensina nessa prensa de azeite, nesse vale aqui, nesse sopé do monte, que nós passaremos também, porque tudo na Bíblia tem o seu significado, para a gente ficar bem simples aqui a colocação. Então, para nós aqui, nosso contexto, nós vamos passar pela prensa da vida, nós vamos passar pelos momentos, mas sempre o Senhor vai estar conosco. Como as pessoas leem a Bíblia? Aquele a quem Deus ama, Deus enriquece. Como está escrito, a quem Deus ama, Deus corrige. E tudo é justamente o entendimento da Sagrada Escritura sem a visão do Espírito Santo. É uma visão, no caso, meramente como se fosse uma literatura. Qualquer hermenêutica ou interpretação que descarte o sofrimento, ela está muito próxima de associar-se a uma teologia diabólica. Porque não foi Deus quem disse, foi o diabo quem disse. Tudo isso te darei. Quem oferece facilidade é isso. E aí vem a questão para nós estarmos fechando, essa visão do evangelho que não é sofrimento sempre, né? A picos, com certeza. Né? Senão seria masoquismo, seria, né, imaginar como Martinho Lutero imaginava, né? Que ele Sim, tentava o sofrimento psíquico permanente e regular causa desestruturação psíquica e um estado de adoecimento mental permanente, né? Então aí a pessoa também assim, então tá sofrendo, então tá legal porque tá... tem a visão que você tem que olhar o todo, né? Bem-aventurados sereis se vos odiar e perseguir e falarem todo mal contra vós, não sendo verdade. Por exemplo, acho que Paulo e Silas na prisão tomaram uma surra por causa da mulher, que eles liberaram o espírito dela. E o que é que o texto diz? E eles se sentiram alegres e honrados por terem padecido por causa de Pedro Cristo. E João também, quando saíram, né, e a oração da casa, que estavam orando na casa, também apanhou e saiu lá regozijando, porque, claro, eles viam que eles faziam parte do ministério de Cristo na totalidade. No momento da alegria, né? Sofrimento. E no momento do sofrimento. É um ministério completo. E o sofrimento é justamente essa hora, porque se você não tiver esse contraste, eu vejo assim, você vai tomar um sorvete, né? E 3, 4 colheradas de sorvete, 5, 6 colheradas de sorvete. Daqui mais um pouco a sua língua, ela cria uma camada e você não está mais sentindo o gosto de sorvete. E você está comendo como se fosse... Aí você toma um líquido morno, limpa a língua, aí sente novamente o gosto. Sim. Tá tomando café, toma um pouquinho de água com gás, limpa a língua de novo, volta o gosto novamente. Quer dizer, há o contraste, né? A limpeza. E aí esse momento para te acordar, dizer assim, tu és ser humano, não és tudo isso. Te acorda porque tu fez grandes projetos, mas tu estás sendo louco, porque amanhã pode pedir a tua alma. Quer dizer, a tua vida não está na terra. Se o teu objetivo é só para essa terra, é miserável. O apóstolo Paulo fala, se você crê então, só para essa vida... Se eu criar um projeto para fazer como no Enrode, o meu nome grande na terra, e edificar uma grande cidade, né, e querer dominar sobre as coisas, passa a ser diabólico. Porque a visão, como falou, é o individualismo. Nós temos a importância porque somos um corpo, somos, né, membros de uma família. Nós fazemos parte de um edifício. Não somos importantes separados, somos importantes juntos. A questão por exemplo, nós lidamos diariamente com os efeitos colaterais da injustiça que causam um profundo sofrimento. Por exemplo, nós temos atletas que ganham em um mês o que eu não ganharia, nem que eu fosse espírita e reencarnasse algumas vezes, não ganharia. Isso causa sofrimento. Porém, Pedro diz assim, porque não é manifesto ainda o que vocês são. Mas quando ele se manifestar, aí será revelado ao mundo quem vocês são. É aquele momento que acontece quando Cristo diz assim, a parábola daquele tesouro, né? Que a pessoa vende tudo que tem por um pedaço de terra, porque sabe que lá dentro ele não vai arrancar aquele tesouro antes, porque não é dele, mas ele já descobriu que está lá. Aí ele faz de tudo para adquirir aquela terra, porque não é a terra, é o tesouro. Eu vi dois crentes
um marcado por profundo sofrimento e outro que tudo parecia ir muito bem. Então o pobre visitou o rico e o rico disse para o pobre: é impressionante a sua renúncia por causa do evangelho. O pobre disse: não, impressionante é a sua. Eu renunciei às terrenas pelas celestiais. Você renunciou às celestiais pelas terrenas. Com esse ponto nós finalizamos a segunda parte para entrar na exortação à vigilância. Então, finalizando, nós estamos aí para o terceiro ponto, ressaltando aí a exortação à vigilância. Nós temos ali a primeira parte no texto escatológico. Nós temos já pontuado alguma coisa. Jesus mesmo, ele adverte que ele voltaria para buscar a sua igreja, né? Do mesmo modo que subiu, os anjos advertiram a eles que olhavam para cima, né? Do modo que vocês estão vendo, ele vai descer. Então a igreja no princípio tinha esse desejo, essa vontade, a ponto de vender as suas casas. E tudo era comum, porque eles criam que a vinda de Jesus estava iminente. E é interessante, irmãos, que a crença, a fé no arrebatamento da igreja era tão intenso que não foi só a questão da venda, pastor Lucia, da propriedades. Foi a questão da pregação do evangelho sem internet, sem estrada boa e sem meio de locomoção. Porque ou era a cavalo, a pé ou navio. E o evangelho na primeira era, nos 70 anos pós Jesus ter subido, ele chegou à Europa. É coisa interessante. E nós, em pleno século XXI, tem países que nós não conseguimos chegar com a internet, com o avião, com tudo que nós temos, com toda a modernidade. Então, é claro que nós sabemos que aqui temos as imposições dos países que não aceitam, etc. Mas naquela época havia as mesmas imposições, havia as mesmas questões, mas a fé era tão aflorada, a questão da crença no arrebatamento era tão grande, o preparo era tanto, é hoje, é nessa geração, é para agora, então vamos ganhar quantos nós puderem, que não importa se leão vai me comer, se eu vou ser arrastado na rua, se não vai crer, se não vai aceitar, se vão me matar, que eu vou pregar que Jesus vem, que o arrebatamento existe, que a salvação está aí, que é para quem crê, e as pessoas agregavam-se, multidões aceitavam Jesus como Salvador. Então, esse é o contexto escatológico, no meu ponto de vista aqui, que nós precisamos voltar a crer o quê? Nessa questão da pregação que nós nos afastamos. Porque eu vejo que nós conseguimos pregar uma semana no púlpito, mas não conseguimos pregar uma hora do lado de fora. Nós conseguimos pregar o mês inteiro em igrejas diferentes, para plateias diferentes, mas para mim eu convidei alguém há uns dias atrás, e eu fui com mais 2 pessoas, e nós fomos fazer assim um evangelismo, porque as pessoas gostam tanto de pregar, e eu fui só para ouvir, né? Falei, vamos junto. Porque eu falei, um obreiro, alguém que serve ao Senhor, o mínimo, meu ponto de vista. Se você servir ao Senhor, o mínimo que você precisa saber. Você não precisa conhecer a Escritura no seu todo. Mas o plano da salvação você precisa conhecer. Eu não preciso saber a Bíblia toda, não tenho obrigação. Isso eu concordo, eu não consigo. Mas explicar para alguém o plano da salvação, por que Jesus veio e por que ele vai voltar, eu preciso saber. E aí a pessoa começou a fazer as perguntas e eu vi que a pessoa era uma pessoa inteligente, culta, e a pessoa começou e eu falei, não, deixa, irmão, que nós vamos conduzindo aqui, vamos conversando e tal, e etc. Então, irmãos, o que acontece? Jesus, na questão da vigilância, algo importante, é esse preparo. Ele vem. E eu preciso entender outra coisa, presbítero Monsergio passou se eu estiver preparado, ele vem. E se eu não estiver preparado, ele vem também. Se eu crer que ele vem, ele vem. E se eu não crer, para ele não importa, ele vem também.
Ele vem. E nós estamos achando que se eu deixar de crer, ou que se eu não estiver preparado, ele vai tardar um pouquinho, ele vai demorar, porque ele vai me dar um tempinho e tal. Não, irmãos, ele vem. E quanto é o índice, será de, se nós dividíssemos, né, as temáticas de pregação, em termos do... Tá gravando já? Em termos de mensagem voltada para o ser humano, voltada para a vinda, voltada... Qual seria? Rapaz, deixa eu ventilar uma coisa aqui. Sexta-feira eu fui ouvir o pastor Dan Duque. Na década de 80 e 90, ele era considerado um fenômeno mundial. Estilo David Wilkerson, né? Billy Graham, Ravi Zacarias, etc. E ele disse que tomou conhecimento de que os irmãos na Hungria, sob a cortina de ferro comunista, estavam sem Bíblias. E ele foi orar e disse: Deus, não é justo, só de estudo eu tenho 16 Bíblias. Eu gostaria de levar Bíblias para os meus irmãos na Hungria. Eu queria que o Senhor me permitisse levar. E ele disse que Jesus falou com ele: eu te permito, só não lhe asseguro que você volta vivo. Não posso lhe garantir isso. Você está disposto? Sim. E ele trabalhou uma questão que eu achei muito interessante, que ele disse que quando chegou na divisa entre a Áustria e Hungria, ele foi preso por soldados húngaros, levado para uma sala pequena e apertada, e todas as suas caixas de Bíblias foram confiscadas, né? E eles não falavam uma palavra em inglês, mas o insultaram, ameaçaram ele de morte. E ele disse que por um momento ficou temeroso porque pensou: eu tenho filhos pequenos, eu não vou vê-los crescer. Mas de repente ele disse: bem, tem gente no mundo que cuida melhor de crianças do que eu. E o meu grande projeto na vida é falar de Cristo. Que venham logo e que apliquem logo o que querem fazer, façam. Ele disse: porque por um momento na vida eu estive disposto a morrer por aquilo que acreditava. Ele disse que aquilo foi um divisor de águas. Ele disse que quando você rompe e cruza essa linha, você nunca mais é o mesmo. Ele disse, eu era jovem, acho que tinha 30 anos, 28 anos. E ele disse que tinha lido muito sobre missões, sobre paixão missionária, sobre impacto, mas foi naquela hora, vamos ver, que ele pôs em risco de verdade a vida dele. Ele disse que eu cruzei uma linha que não tem mais volta. Quando eu voltei daquela linha, eu não era mais o Dan Duque. Eu era alguém que não tinha mais a minha vida por preciosa. E eu entendi, naquele momento, o que era o Evangelho. Essa transformação de mente, né? A renovação do entendimento, capítulo 12 de Romanos, é quando você realmente compreende a grandeza do Evangelho e a riqueza que lhe espera, que aí a Bíblia vai dizer que não pode ser comparadas de forma alguma com aquilo que nós temos aqui passando. É loucura quando Paulo disse, porque a leve e momentânea tribulação, quando Paulo escreveu aquilo, no quintal do Palácio de Nero, papiras ficavam acesas com cabeças de crentes untadas com óleo, eram pequenos luminares. Ele disse: isso aí é uma coisa pequena comparado ao peso de glória que nos aguarda. E ele disse uma coisa que eu achei verdadeira: Evangelho, ou você crê ou você não crê. Se você não crê, vá fazer outra coisa. É porque aquele que procurar salvar a sua vida a perderá. E aquele que perder por amor a Cristo, esse encontrou. Porque entre a vida e a morte são frações de segundo, né? Então é como desligar de uma tomada, né? Ou desligar de um interruptor. Esse é o grande mistério, né? Aí o último inimigo a ser vencido, a morte. E aí o que muitas pessoas não colocam esse tipo de mensagem. A mensagem de confronto, quer dizer, da vinda de Jesus, da morte, tem se procurado hoje uma mensagem mais voltada para a terra. Só que eu tenho um pouco de receio com essa espiritualidade da urgência, sabe? Micro-onda. Eu tenho que estar preparado a toda hora, eu tenho que estar em um alto nível de espiritualidade, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando perguntaram para Lutero o que você faria se soubesse que Cristo voltaria amanhã, ele disse: eu viveria exatamente como eu vivo hoje. É porque esse é o traduzir, né? Se eu vou me preparar para a vinda do Senhor, eu corro o risco de não chegar lá. Agora, se eu estou preparado eu estou. Quer dizer, é uma coisa muito simples. Acho que a vigilância pode se traduzir numa frase de Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica: e não
entristeçais o o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia de Cristo. Porque a vida de um cristão tem que ser simples, né? Não é mirabolante, não é uma coisa que é do teu próprio esforço. Você foi salvo por Cristo. Você está na palma da mão dele. Quer dizer, e essa tua vida que vive agora não vive mais na... É loucura, mas é loucura, mas a busca e o anseio de todo ser humano que vive e cresce, ele é bombardeado por um discurso de que ele precisa tornar-se senhor sobre os outros, porque os fracos não sobrevivem. Mas Deus nos colocou no mundo nunca para ser senhores, sempre servos. A palavra que sempre nós vamos ser traduzida ali é doulos, né? Servo. Servos. Comprados. Servos. Propriedade. Então, não se manda, ela é dirigida. É incrível você olhar, né, quando Sara diz assim, olha, a serva, a escrava, né, H, então, despede. Eu vou parafrasear na história, João Crisóstomo, né? Sim, João Crisóstomo. Diante das ameaças dos seus algozes, disseram com 3 coisas: nós vamos confiscar todos os seus bens. Ele disse: impossível, a minha riqueza está nos céus. Nós vamos te separar dos seus amigos e vamos deixá-lo na profunda solidão. Ele disse: impossível, o meu verdadeiro amigo mora em mim, não tem como arrancar de mim. Nós vamos matá-los, apressem-se, porque assim eu vou encontrar com quem amo. Agora a pergunta é, o que esses homens descobriram, sentiram e viram que para nós ainda está vetado? Porque a gente luta desesperadamente para sofrer minimamente, para não ser afligido minimamente. A gente seria capaz de atropelar e negociar valores para salvar nossa reputação, enquanto esses homens não estavam nem aí para nada disso. Ou seja, eu entendo, eu sei o que é que movia a igreja primitiva. Não sei se isso existe em mim. Mas o que movia eles era um sentimento permanente de peregrinos. Porque aqui vai dizer a parte escatológica é essa, eles eram né? peregrinos. Quando fala de escatologia, para quem não está muito habituado com esse termo, né, é um termo que diz respeito às profecias, aquilo que já se cumpriu e o que vai se cumprir acerca da eternidade, né, da vida vindoura. Então, a mensagem aqui no pano de fundo é que há uma mensagem quando diz vigiar e orai, para o lado presente, momentâneo, né? Porque para que não caís em tentação, querendo dizer, a tentação vai ser vocês serem infiéis àquilo que eu tenho sido fiel. É o que acontece com Pedro. Ele não vigiou. Jesus advertiu ele, disse: tu vai me negar. Ele disse: não, até a morte irei contigo. Não precisou nem chegar à morte. Chegou alguém contestando, dizendo: tu faz parte desse grupo. Ele já disse não. E foi apertando com ele, ele chegou a excomungar. Quer dizer, ele não vigiou. Aí quando o galo canta, oi, galo profeta. Aí desperta nele assim, vem à memória aquilo que Jesus falou. Parece que ele olha assim, Jesus olhando para ele assim: eu falei para ti, eu não te disse? Eu te disse. Aí ele, porque não vigiou. Então o lado escatológico, eu acredito que hoje falta para nós, é justamente esse sentimento que Jesus realmente vai voltar. Porque parece que Jesus não vai voltar mais. Basicamente, esse sentimento, ele é traduzido... O Jonas Edwards, ele estabeleceu, quando ele tinha 17 anos, 10 princípios a partir dos quais ele iria reger a sua vida. E ele viveu durante toda a sua vida a partir desses princípios. E o primeiro deles era viver cada dia à luz da eternidade. Ou seja, viver cada dia como se ele fosse o último. Se eu tenho que amar Cristo, é hoje. Se eu tenho que sofrer por Cristo, é hoje. Integral, 100%. Sempre, era aquilo. E ele viveu a vida toda por esses princípios. As firmes resoluções de Jonas Edwards. É um livro. Eu tenho ele em casa, produzido pela editora Fiel. Impressionante. São ensinamentos, né? E para nós, irmãos, fica aí uma pergunta, né? Então, não vamos nos preparar. Não. Precisamos estar prontos. Porque nós já estamos numa batalha. Nós já estamos na batalha. E é interessante que algo que nós ouvimos aqui hoje muito durante a aula, que é preciso frisar, é tudo muito simples. Porque amar não é difícil. Perdoar não é difícil. Pastor, não, irmãos, não é. Depois que você aprende, se aprendeu.
Você consegue liberar o perdão, você consegue não guardar mágoa, você consegue conviver, você consegue viver uma vida de adoração, você consegue vir prestar a Deus o seu culto, principalmente, irmãos, que nós precisamos voltar a ter essa mentalidade aqui, né, para nós chegarmos aqui nessa vida cristã, que é sair desse estado, nós estamos em um estado de alerta contra o pecado, para não cairmos em pecado. Se o crente está preparado, se ele está pronto para o arrebatamento, ele já não... O pecado já não é algo que atinge ele. Porque eu não vou dizer aos irmãos que nós conseguimos viver uma vida completamente santa. Mas, estando diante do pastor Lucier, presbítero Sérgio, ambos experientes na vida cristã, ambos nós três estamos experientes na vida cristã, mas nós conseguimos viver uma vida voltados assim para Deus sem sofrer por ser voltados para Deus. Você consegue servir a Deus sem ter aquele... Porque também cria-se uma... criou-se também uma cultura que se viver assim para Deus sem uma vida de pecado é algo assim tão difícil, tão complicado, mas é simples. A gente ama a Deus, ama a sua palavra, essas coisas você vai passando por cima com facilidade, porque você está pronto, você está preparado, você está esperando o noivo que vem, ele vai voltar, você está preparado. Então, irmãos, não é tão difícil. A dificuldade é nós que a criamos. Porque Pedro não ia precisar morrer com Jesus, porque não era para ele o cálice. A morte não era para ele. Quando foram prender, eles não prenderiam Pedro, porque o foco deles era Jesus, não era Pedro. Quando a mulher pergunta se tu és o deles, tu és igual a ele, não alteraria nada a história de Jesus, era só falar, ele poderia falar, não, eu sou discípulo, creio nele, acompanho ele, não ia alterar nada. E aí, irmão, nós vamos entender que é tudo muito simples. Ele poderia dizer, ali era até, quem sabe, uma oportunidade para ele pregar. Ele vai morrer. Mas vou dizer para a senhora, fica preparada, porque ele vai ressuscitar. Eu acho que, de um modo geral, uma coisa que pode ser pontuada aqui, parece muito alta, muito distante, mas ela era muito comum e é presente na vida de quem realmente anda com Deus de verdade. Um conjunto de convicções pelos quais quem os apresenta não tem coragem de morrer por eles, ninguém quer. É. Por isso que quando você vai falar com alguém acerca dos seus objetivos, das suas crenças, dos seus valores, a pessoa tem que ser a primeira a acreditar, a primeira a defender. Então, se nem mesmo eu acredito, como eu vou passar essa mensagem adiante? É tanto que no contexto do Império Romano a sociedade era totalmente estratificada, mas com o advento do cristianismo, que primeiro foi interpretado apenas como uma seita dos fariseus, mas depois o Império percebeu que tratava-se de um movimento diferente, surgiu uma categoria nova de pessoas, os mártires. E mártir nada mais é do que a palavra portuguesa para testemunha. Testemunhar é correr o risco ou pagar com a vida por aquilo que você acredita. E aí vem a grande questão, quando você tem a visão do céu, né, como o destino eterno, e você realmente acredita, os mandamentos não são pesados. Porque aí não é uma questão de troca de valores, não é uma questão de negociar, é uma questão que você compreende que foi alcançado pela graça e a misericórdia, a ponto de você ficar até envergonhado de você negar esse benefício diante das pessoas. Mas eu acho impressionante como Jesus é maravilhoso. Ele selecionou as pessoas mais problemáticas para serem seus discípulos. E um deles tem um papel fundamental hoje. Hoje, no século da dúvida, da superficialidade, da convicção fingida e teatral. Tomé, tu tá crendo porque tá vendo, mas bem-aventurados são os que vão crer sem me ver. Então assim nós estamos finalizando. Não dá, é claro, para esgotar esse assunto. Você vai ter a oportunidade. O espírito e a carne aqui como ponto, né? Nós já temos abordado na lição passada. Aqui vai dar mais uma ênfase entre o conflito. Nós podemos interpretar de várias formas, mas o fundamental é esse, a vigilância, a vida consciente, a vida atenta, olhando sempre para a cruz, né? Tá vazia, mas foi um dia
para alguém. De modo simples, quando é que você sabe que você está dormindo e não vigiando? Quando a sua consciência aprova, aceita tudo aquilo que a Escritura reprova. Desse jeito, então, nós convidamos você para a próxima lição estar conosco. Lembrando sempre que aí na descrição do vídeo tem o endereço do nosso blog com material aí para subsídio da sua escola, para seu aprendizado, outros vídeos também que falam da mesma temática. E agradecemos você que tem compartilhado, comentado, dado seu like. Ore por nós, lembrando